O que dessa incerteza pode ter algo de bom? Para você ser um bom líder, você tem que ter a humildade de perguntar, a obrigação de escutar. Para você criar uma cultura de resiliência, obviamente, você não pode esperar que as pessoas surjam e façam sozinho. Hoje eu tenho aqui a alegria, a honra de trazer mais uma amiga pra lá de querida, é a Vilma Mendes. A Vilma, ela é diretora de aromas da Takasago Brasil, ela é diretora lá há mais de 15 anos e ela tem mais de 20 anos dentro do mercado B2B. Quando vocês virem a Vilma, verão que isso é uma mentira, porque ela é muito jovial quando está há mais de 20 anos fazendo qualquer coisa. Ela também é vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Aromas e Fragrâncias. Ela também atua como mentora de mulheres em situação de vulnerabilidade social e ministra aulas em curso de especialização em B2B pela FIA. Ela é formada em administração de empresas pela PUC São Paulo, ela tem MBA pela FGV e ela tem especializações em marketing global pela FAAPO e em comunicação pela ESPM. Vilma, é um prazer do tamanho do universo estar com você aqui, querida. Tudo bem? Como querida, a alegria é toda minha. Você, assim, me convidar para esse podcast, assim, eu tô tendo como um verdadeiro presente. Você só esqueceu de complementar aí no meu mini CV que eu sou sua fã número um depois da sua mãe. Então, assim, muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Que legal estar aqui para discutir, assim, um assunto tão relevante com você. Eu já vou imediatamente falar para minha mãe, já vou falar para ela, falei assim: "Mãe, você foi privilegiada aqui, depois você se acerta com os meus filhos, e eu espero muito que eles briguem com você, se eles não brigarem com você, eu Sem brigarei". problema. Viu? Perfeito. O nosso papo aqui é sobre cenários de incerteza, e esse é um tema para lá de relevante, né. Bom, em tese, a gente nunca tem a certeza sobre o nosso futuro, mas eu acho que a velocidade em que as coisas estão mudando, ela parece que nunca foi tão grande assim, né, viu, né. É impressionante tudo o que acontece o tempo inteiro sem parar. Então, eu quero começar pelo mais difícil. Como é que é liderar na incerteza? Realmente você começa pelo mais difícil, né. Assim, é um tema que eu tenho me apaixonado cada vez mais, porque e tenho estudado também, eu digo cada vez mais, porque eu percebo que o que você falou é verdadeiro, assim, 100% verdade. Essa questão que a gente sempre teve, essa inseguranças sempre existiram no mundo, desde o tempo das cavernas, por outro lado, tudo hoje acontece muito rápido. E eu tenho, assim, uma forma de lidar com a incerteza, que é a seguinte, primeiro eu entendo que para você ser um bom líder na incerteza, você precisa investir bastante no teu autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, você saber o que você tem de fraqueza, o que você tem de fortaleza e trabalhar isso. Você, como um ser humano, você tem a possibilidade de ir se lapidando com o decorrer da vida. E com todo esse tempo que eu tenho estado no mercado, eu ultimamente eu tenho percebido que se a gente seguir alguns passos, pode te ajudar muito nisso. Então, o passo que eu vejo, assim, primeiro que é super relevante, é você conseguir reenquadrar a incerteza. O que eu quero dizer por reenquadrar a incerteza? Você olhar para ela como se ela fosse um verdadeiro cubo mágico, e aí você olhar em todos os lados dela, mas principalmente você ter aquela busca e aquela curiosidade de perguntar: "O que dessa incerteza pode ter algo de bom? O que essa incerteza pode me ensinar?". Então a primeira coisa é isso, reenquadra a incerteza, até cognitivamente quando a gente, tem um pensamento um pouco mais positivo, você consegue lidar melhor com as situações de incerteza e dificuldade. O segundo passo que a gente tem que ter é se preparar. E você se prepara de várias maneiras. Você se prepara estudando não só sobre a sua área de negócios, mas sobre outras áreas de negócios. Você se prepara também ouvindo podcasts como esse podcast maravilhoso, né, da Atingire. Você se prepara também do ponto de vista de saúde física e mental. Então, segundo passo, você se prepara. O terceiro passo seria parte para a ação.
Então, não adianta você pensar assim: "Ai, amanhã vai ter uma incerteza, eu vou esperar para que chegue a próxima". Então, parta para a ação e partindo para a ação, com essas 2 outras do outros 2, passos que eu falei para você antes, você vai conseguir, pelo menos na sua cabeça, montar um plano de ação com: "Bom, quem é responsável por quê? Quais são as possibilidades que eu posso ter nisso?". E depois de você partir para a ação, você tem uma parte importantíssima que é a sustentação. Como é que você sustenta a sua moral e a moral do seu time durante aquele período de incerteza? E para isso, Edilvo, cada um tem que encontrar o seu caminho. Muitas vezes essa sustentação pode ser algo como você participar de uma mentoria específica, pode ser algo como jardinagem, pode ser algo como pintura. E importantíssimo, durante esta sustentação, você tem que celebrar as pequenas conquistas. Porque aí você vai dar um gás, você vai estar mostrando para as pessoas que você está atento nisso. Vão ocorrer outras incertezas, você vai ter que trabalhar, mas eu tenho comigo que se você seguir um pouco desse script, você tem muita chance de conseguir lidar bem com a incerteza. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a corrida de rua. Você sabe que eu corro, eu adoro correr, e a preparação para uma prova de corrida de rua tem muito dessa coisa de incerteza, não é? Então, assim, bom, você se preparou 6 meses, 8 meses para uma prova de 21 quilômetros. Quando chega no dia anterior, você já sabe que você vai ter que lidar com uma série de incertezas naquele teu percurso. O que vai te ajudar a você chegar bem, chegar vivo e chegar bem lá nos 21 quilômetros, é justamente o que eu falei. Bom, você olhou pelo lado positivo, então quando você está, sei lá, de 21 quilômetros, você chega no 13º quilômetro, você começa a contar ao contrário, né? Putz, já fiz 12, agora eu já fiz 13, já fiz 14. Você se preparou com musculação, com os treinos, né? Você a cada quilômetro, você tá lá falando com a sua cabeça, né, o teu corpo tá em câimbras, a tua cabeça tá falando: "Meu Deus, o que que eu inventei de fazer essa coisa horrível?". Só que cada vez que você passa e você tem pessoas te aplaudindo, torcendo por você, isso te dá sustentação e você consegue fazer uma boa prova. E quando você chega lá no final, é uma alegria sem limites, dores, muitas dores, mas uma alegria sem limites. Então eu gosto de fazer essa analogia entre a corrida e a liderança em tempos de incerteza. Eu quero pegar essas 2 coisas que você falou aqui, né, porque, assim, quando a gente fala de incerteza, a gente está falando de medo, né, e quando a gente fala de medo, a gente está falando de paralisia. E aí, o que que poderia fazer com que eu não ficasse parado? É justamente o preparo. Quanto mais preparo eu tenho, mais eu estarei habituado a pensar diferente, a ver coisas diferentes e com isso agir mais rápido. E ao agir, ao colocar em prática, é muito provável que aquela incerteza anterior ela suma, mas seguramente outras vão começar a aparecer, porque a gente vai sempre na fronteira do nosso conhecimento, né. E aí, vai numa segunda coisa que você disse aqui que eu achei, ótima, né, e eu acho que a analogia é absolutamente perfeita, que é quando você vai caminhando e as pessoas vão aplaudindo, né. Eu acho que o papel do líder, eu acho que é um cara que muitas vezes tem que aplaudir. E às vezes não é só aplaudir o resultado, né, mas aplaudir um avanço, aplaudir a tentativa. Eu acho que, essa é uma reflexão legal para os líderes, né, porque tem alguns que só falam o seguinte: "Olha, o resultado que eu vou aplaudir é só quando faz gol". E o quanto que Uhum. esse tipo de postura acaba atrapalhando, ou quanto que isso impacta no desempenho das pessoas. Faz sentido isso? Faz todo sentido, todo sentido. Celebrar as pequenas conquistas é primordial. Primordial. Ô, minha amiga, eu tenho certeza que na sua carreira você deve ter passado por vários desafios relacionados a essa questão de incerteza, né. Recentemente aqui, o mundo inteiro passou pela pandemia, foi uma prova assim, prova, que espero que nunca mais a gente tenha que passar, embora aqueles que realmente entendem do assunto, que são cientistas, falaram: "Foi só uma amostra, vem mais por aí", né. Uhum. O que que foi na sua carreira que mais te marcou e quais são os maiores aprendizados que você teve? Olha, certamente, Di, você acabou de falar, foi realmente ter passado por uma pandemia. A pandemia, ela tirou muito de mim e ela ensinou muito para mim. Então, assim, em termos pessoais, né, algumas perdas que a gente tem, as angústias que nós sofremos, em termos profissionais, uma loucura com relação à logística, ruptura,
problemas de qualidade, pessoas altamente fragilizadas. Então, assim, foi um momento muito difícil. E foi justamente nesse momento que eu pensei que eu precisava me especializar ainda mais no que diz respeito à liderança das pessoas. Porque para você, liderar bem, você precisa estar bem. Você só consegue cuidar bem do outro se você está bem. Então, nesse período de pandemia, assim, eu aprendi muito mais com o meu autocuidado e também eu fui para áreas do conhecimento onde eu entendi que eu podia agregar mais como ser humano e também como líder. Então, por exemplo, eu fiz, um curso de psicanálise pela própria FAAP, que me ajudou muito a entender tudo, a inclusive apoiar e ajudar toda a minha equipe, né, todo o meu time e aqui, né, na empresa também, a ter um pouco melhor essa gestão, a olhar realmente, tentar achar naquilo alguma coisa que nos sustentasse e que nos mantivesse ainda com positivismo. Assim, eu também passei então eu estudei psicanálise, eu também estudei muito mais coisas sobre a liderança, principalmente eu até recomendaria um livro do professor Nathan Furr, que ele é um ex-professor de Harvard, agora ele está na INSEAD, lá da Europa, e ele tem um curso que fala justamente disso, liderando sobre a incerteza e mudança, mas eu tinha lido o primeiro livro dele, que justamente fala sobre como você encontrar, upsides nessa questão de incerteza muito grande. E isso Legal. também me ajudou muito. Então, assim, eu investi em áreas do conhecimento onde eu percebi que era necessário, e o que eu melhorei nesse aspecto foi que eu passei a dar muito mais importância aos instantes. Passei também a ter uma relação diferente com a finitude, e por conta dessa finitude, né, de enxergar essa finitude e essa fragilidade humana, eu acabei, também passar a escutar melhor as pessoas. Então, assim, de tudo de ruim que ela teve, acabou me ensinando também, me deu essas outras ferramentas para eu conseguir trabalhar mais no dia a dia. Falando especificamente sobre a pandemia, né, eu sempre tive essa visão, né, porque você sempre que a gente olha para uma situação, você fica pensando nos lados positivos e negativos e tentando ver uma balança. Mas no caso da pandemia, é impossível fazer essa balança, né, porque se de um lado teve a morte de uma pessoa, não há nada que você coloque no outro lado que faça compensar, né. Então é Exato. assim, ó, é dada a situação, né, o que que a gente, carregou. Porque não é um saldo, nunca vai ser um saldo, né, ele sempre será negativo, né. Mas é muito importante, e aí eu volto na sua primeira ótima resposta, da gente também celebrar, aquilo que é possível ser celebrado, né. Eu acho que, entender sobre a finitude, né, valorizar o momento presente, eu acho que são conquistas, são ganhos que a gente tem pra gente mesmo pro resto da nossa vida, né, e eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso com as pessoas. Amei, minha amiga, amei, amei. Essa pergunta que eu vou te fazer também não é fácil não. O que diferencia um bom líder de um líder comum? Quando o assunto é tempos de incerteza. Para mim, o que diferencia um líder que trabalha bem com a incerteza de um líder comum, a primeira coisa é ele ter uma preocupação genuína em se autoconhecer e saber que ele precisa melhorar alguns pontos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que diferencia ele é assim: para você ser um bom líder, você tem que ter a humildade de perguntar e a obrigação de escutar. Então, humildade em perguntar e obrigação em escutar. Isto posto, uma vez que você escuta, e eu não estou aqui querendo, transformar em arenas de filosofia, não é isso, mas assim, você começa a ver a perspectiva do outro, e aí te ajuda muito em como você vai lidar, como você vai trazer esta pessoa mais para perto de você, porque ele vai se sentir escutado, em consideração, e aí você vai conseguir ter uma visão comum, porque para você atingir essa visão comum, você precisa chegar nesses seus targets, né, que todos nós temos, afinal de contas, nós vivemos num mundo capitalista.
Então o que diferencia este líder é isso, ele é o cara que ele se preocupa, tá sempre, buscando desenvolvimento, né. Nossa, educação executiva hoje em dia tem um monte de coisa para você fazer, ele sabe escutar, ele sabe dar voz para essas pessoas, trabalhar junto com essas pessoas e reconhecer essas pessoas. Eu acho que isso ele tem que entender que a diretriz vem dele, porém ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Vilma, eu vejo que você bate muito na tecla do autoconhecimento e eu queria bater junto com você, né, porque, engraçado, né, em 1900 antigamente, né, e eu tô falando do fim dos anos 90, tá, quando se falava de autoconhecimento, era para os adolescentes que estavam escolhendo que faculdade iam seguir, né. Eh, não, autoconhecimento pode ser para pessoas 50 a mais, que é o meu caso, você ainda chegará nessa fase. Eh, porque a gente mesmo fala: "Meu, mas tem tanta tecnologia acontecendo, como é que eu lido com isso? Como que fica a posição de líder? No meu caso, como é que fica a posição de empresário com relação a isso? O quanto que falta para mim?". Então, não é uma coisa que talvez, a gente chegue: "Ah, finalmente, agora eu me conheci". Não, nós somos objeto em constante transformação, então, a busca desse autoconhecimento, ela é para o resto da nossa vida, viu, né. Queria apertar junto com o seu dedo nessa tecla, porque acho que é realmente muito importante, né. E agora, vamos lá. Antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar, né, na Idade Média, mais ou menos, os portugueses ainda não tinham chegado no Brasil, o que acontecia? Os líderes, os gestores, eles tinham as respostas para tudo, né. Num ambiente de transformação constante como a gente tem hoje, não tem mais isso, não tem mais essa. E às vezes, eu já escutei isso, né: "Ah, esse líder é fraco porque ele não sabe as respostas". Depois as pessoas foram entendendo que essas respostas, na verdade, talvez nem o líder sabia, né. Como é que você mantém o time engajado, né, quando nem você que é líder, pô, você é diretora de uma empresa gigante e relevantíssima no plano mundial, às vezes nem você tem essa resposta. Como é que você mantém o time engajado, num cenário assim de incerteza? Transparência, eu acho que transparência, obviamente, naquilo que você sabe e naquilo que você pode compartilhar. Então, vou te dar um exemplo, né. Quantos de nós já não trabalhamos em empresas que, num determinado momento, foram adquiridas pelo maior concorrente, ou então houve uma fusão. E aí, nesse momento, eu brinco, né, as empresas fazem fusões e criam confusões na vida de nós funcionários. Sensacional. E a e aí realmente tem aquele momento que você não sabe o que vai acontecer. E as pessoas elas começam a falar assim: "Vixe, agora ferrou, né, vou perder o emprego. Ai, eu odeio aquela empresa que eles compraram", sabe. Os caras são ou almofadinha, nossa, os caras são totalmente sem cultura, tem nada a ver, não sei ou de onde eles tiraram essa ideia e tudo mais. E aí você, no teu papel de líder, você também pode estar se fazendo essas perguntas, né. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é refletir você sozinho e parar e pensar assim: "Tá bom, vai, espera um pouco. Que isso de novo, o que que isso traz para mim? Poxa, esses caras têm uma tecnologia que no passado nós perdemos um projeto importante por conta dessa tecnologia. Pô, que legal, agora eu vou saber quem criamos essa tecnologia. Poxa, essa empresa vai ficar muito maior, vai ter muitas outras unidades de negócio. Pode ser que tenha mais possibilidades para essas pessoas". Isso tudo te dá combustível para você encarar de uma certa maneira. E aí, o que eu acho é o seguinte, o líder ele não pode simplesmente chegar e falar assim: "Galera, é o seguinte, relaxa, porque nem eu mesmo sei o que vai acontecer comigo". Se você fizer isso, nesse momento, né, você acabou de arranjar um problema maior ainda, você abriu a caixa de Pandora, não é? E daí você soltou todos os medos, todos os fantasmas das pessoas. Então o que você tem que fazer é o seguinte: "Pessoal, olha, é o seguinte, comunicações claras, com história, é o seguinte, fomos adquiridos, sim, é verdade, vai ter um processo de avaliação de cargos, de postos, por hora é isso que eu sei, na medida que eu estiver sabendo, eu falo para vocês também". Então, ou seja, não entre em pânico, não deixe os outros em pânico, mas também não deixe os outros sem nenhuma resposta. E aí, Edil, tem uma coisa, né, nesses momentos que nem a gente sabe, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa cilada. E é aquela coisa, você também está fragilizado, você também não está sabendo direito o que está acontecendo, e aí você, de repente, tem aquela pessoa, né, do seu lado, aquele funcionário que é super parceiro, aquele colaborador que é super parceiro, e aí você abre o seu coração para essa pessoa. Eu tenho aprendido ultimamente é o seguinte: segredo entre 2 pessoas só se guarda quando um morre. É Então, verdade. assim, por isso que você tem que ter pontos de sustentação fora.
Você pode discutir com um mentor seu que já não está no mercado, você pode discutir com uma mentoria, profissional que você faz, você pode, dependendo do caso, com algum par seu, mas você tem que ter muito cuidado, porque senão você acaba, ao invés de, eh, trazer uma solução, você começa a trazer mais problemas para tudo isso. Então, muito diretamente respondendo a tua pergunta, seja claro, seja conciso, não deixe as pessoas no vácuo e não apavore as pessoas também. Ou seja, tem um limiar aí, uma faixa estreita para poder atuar no momento de incerteza, né. Nossa, você falando aqui, eu volto na minha memória em 774 situações parecidas com essa, porque quando você fala, veja, aí, a pessoa te pergunta solenemente o que é a sua opinião, você diz: "Olha, vamos fazer assim, assim, assim", aí a conversa flui, alguém fala do jogo de ontem, alguém fala que vai chover, aí você volta no assunto de novo já num outro tom, mais ameno, mais como amigo. Aí você dá uma opinião. Pronto, é o suficiente para que essa opinião seja tomada como um dado, ou como uma informação, ou pior ainda, como um fato. Aí ferrou de vez, né. Porque essa pessoa sai de lá e sai contando para todo mundo. Tinha uma tirinha muito antiga que a pessoa falava assim, "Zé, eu quero o número deste pedido". Aí a pessoa falou assim: "Despedido?" Aí o cara falou assim: "O Zé tá despedido?" Aí outro falou assim: "O Zé e o Tadeu tá despedido". Aí foi: "Todo mundo vai ser despedido". Mas é assim, né, é um mal entendido junto com uma interpretação e às vezes até com um viés, né. Não, você sabe que Eu a falei: tua pergunta, né, quando você fala assim, quando nem você sabe, na verdade, a gente nunca vai saber de tudo, então eu acho que "Nunca vai quando a saber". gente já para nesse pressuposto, você já dá uma aliviada e fala: "Gente, eu É, não vou saber de tudo, eu não tenho como". Então vamos, né, fazer as coisas de uma maneira um pouquinho menos sofridas. eu adorei, adorei. Ô Vilma, e isso passa por uma questão de cultura organizacional, né. Eu tive aqui a honra de entrevistar, uma especialista em cultura que é a Isabela Razzaboni, eu recomendo que todo mundo assista, né. E pra Ela assistir, Você assistiu? Ela é maravilhosa, ela é é maravilhosa. maravilhoso. Ela disse uma frase, assim, que eu achei sensacional, ela falou assim: "Olha, cultura é que nem lavar escada, é de cima para Cima baixo". pra baixo. Eu amei, trouxe É, pra vida isso aqui. Então eu pergunto verdade. pra você, você é diretora, você é líder de líderes, como é que se constrói uma cultura organizacional que seja resiliente o suficiente em momentos de incerteza? Você começa dando os exemplos, né, como dizem os gringos, walk the talk. Então, se você fala de um jeito, você faça desse jeito. Para você criar uma cultura de resiliência, obviamente, você não pode esperar que as pessoas surjam e façam sozinho. Óbvio, tem a parte dos liderados, tem a parte também da empresa. Então, na empresa, ela tem que garantir treinamentos, ela tem que garantir, uma série de benefícios que ajudem nisso, ela tem que garantir que seja um ambiente onde erros são ok, né, obviamente não vou falar de um erro que o cara fez de propósito, mas assim, nesse processo também entender que quando você está lidando com a incerteza, você não vai acertar sempre, então tem que ter essa abertura para isso. Então eu diria que para você criar uma cultura corporativa com isso, a empresa tem que fazer a sua parte, dar os treinamentos, dar esse suporte, dar caixa de ferramentas para esse líder, e esse líder também, ele tem que fazer a parte dele, né, se interessar pelo processo, se interessar pelas pessoas, tá nessa busca de uma educação executiva contínua, que aí eu entendo que você unindo as 2 coisas, tem tudo para dar certo, ou melhor dizendo, tem uma grande possibilidade que dê certo. Ô Vilma, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, porque eu acho que essa uma coisa já emenda com a outra, porque a gente falou de cultura, Aham. ele deu dicas muito práticas. Como é que a gente cria ou prepara líderes, gestores, eventualmente abaixo de você, ou até os seus próprios pares, para poder liderar na incerteza? Começa pela confiança, você tem que conseguir gerar confiança com seu time. Quando eu digo confiança, eu digo as coisas mais simples, o os teus liderados, eles têm que saber que eles podem bater na tua porta para falar de uma dúvida, para falar de um medo, e não é fofoca isso, para falar de alguma coisa que eles estão sentindo diferentes. Então, assim, você começa a criar essa cultura de confiança nas pessoas, para que daí você evolua realmente para treinamentos, dar uma caixa de ferramentas para esses seus
liderados para que eles possam justamente trabalhar nessa incerteza. E vou mais longe, sabe, porque assim, incertezas elas têm vários níveis, né, você tem aquele nível de incerteza gigantesco, como por exemplo, sei lá, uma demissão em massa, você tem um escândalo, um acidente com o meio ambiente que a sua empresa está envolvida. Eu felizmente nunca passei por isso. Então assim, primeiro entendendo a níveis, né, e trazendo esse pensamento crítico para as pessoas, porque aí você facilita também para que nesses momentos de incerteza, eles se sintam abertos para chegar para você, dar a opinião deles também e vocês construam juntos. Na minha experiência eu vejo o seguinte, quando você escuta, quando você olha vários lados, e aí vocês constroem juntos, a gente consegue ser muito mais feliz no engajamento, que vai gerar um pensamento crítico para poder trabalhar de uma maneira mais correta com essa incerteza. É gozado a contradição, que faz todo sentido entre a confiança e a incerteza, porque, pra você poder confiar em alguém, você precisa submeter essa pessoa a uma situação de incerteza, né. E isso, vai fazer com que as relações a partir dali elas se fortaleçam, caso ambos os lados eles tenham um comportamento adequado com relação a essa prova a que a incerteza trouxe os 2, né. Eu não sei se eu fui muito claro, mas assim, "Olha, Vilma, escuta, eu não conheço você direito, mas eu vou contratar você para dar aula aqui para mim", né. Isso é uma incerteza de um lado e confiança do outro, né. Aí você pega essa oportunidade, dá o seu melhor, a aula fica um show, e aí os alunos adoram, "Pô, a Vilma é sensacional, é espetacular", pronto, você passou no teste de confiança no momento de incerteza, pegando essa incerteza como uma oportunidade, né. Eh e assim, eu queria pular até alguns assuntos, porque eu acho que agora eles se conectam. Eh, a incerteza, ela pode impulsionar a inovação, já que a gente está falando de justamente disso? Para mim, com certeza, eu acho que ela é um dos motores, da inovação, né, e eu vou até te dar, assim, pensando na minha experiência, quando eu, estava bem ativa em trabalhos voluntários, eu via pessoas que, mulheres em situação de vulnerabilidade, que elas tinham incerteza da próxima refeição. Para os Sim. filhos dela. E então elas unidas, né, criavam maneiras para poder inovadoras realmente para poder garantir esse sustento. E isso também acabava criando nelas um senso de comunidade. Se a gente for pensar no mercado corporativo, né, eu acho assim, pandemia é o melhor exemplo, né, quantas empresas por conta do lockdown fecharam pontos de venda, fecharam sua gestão, e do dia para a noite, praticamente, eles tiveram que desenvolver esse e-commerce. Isso para essas empresas foi certamente uma inovação incremental. Então, às vezes, infelizmente, às vezes na escassez, na incerteza, você acaba tendo que usar muito mais, e eu acho que o brasileiro para isso ele é excelente, tá? Eu conheço um pouco dos mexicanos também, né, conheço bastante da América Latina, mas conheço também os asiáticos, mas assim, esse jogo de cintura que a gente tem para transformar incerteza em alguma inovação ou oportunidade, eu acho que a gente sai na frente de muitas outras culturas. Vilma, eu vou te fazer mais 3 perguntas aqui. Tá Vamos lá. bom. Ah, só Ah, mais 3. não, eu tô extremamente desapontado e chateado com o meu relógio, né, o meu desapontamento é com ele, o que é muito bom, porque eu já faço desde já um convite para você poder fazer um segundo podcast, porque não dá para poder explorar esse assunto todo só em 30, 40 minutos, então, por É favor, verdade. sinta-se ameaçada pelo meu convite, tá bom? Tá bom. Agora, assim, eu quero fazer 2 perguntas muito próximas que têm a ver com a questão, da paralisia que se tem por conta do medo, né, porque assim, normalmente o medo causado pela incerteza paralisa as pessoas. O que que a gente pode fazer como líder para fazer com que as pessoas tenham exatamente o comportamento oposto, em que elas sejam mais protagonistas, que elas sejam mais criativas? Que conselhos você daria? Olha, eu daria o seguinte, né, esse líder ele tem que estar perto dessas pessoas, né, e ele também tem que estar convencido para dizer para essas pessoas que isso é situacional, não é o fim do mundo, né, não vamos encontrar juntos uma solução. Então, eu entendo assim, o líder ele não pode entrar em pânico. Infelizmente não pode entrar em pânico, né. E se ele entrar em pânico, eu recomendo, se ele for uma pessoa, assim, muito emocional, que entra em pânico, aprende a jogar pôquer, faz um curso de teatro, porque assim,
É aquela coisa, né, quando eu tive o meu filho, eu me lembro que uma das dicas que a enfermeira de amamentação me deu foi a seguinte: "Olha, se a criança estiver chorando e você estiver com dificuldade de lidar com ele, e você começar a ficar nervosa, ficar apavorada, tenha certeza que ele vai entender isso da maneira mais instintiva possível, e aí serão 2 desesperados, você não vai nem conseguir resolver a situação e também não vai se tranquilizar. Então, liderar eu acho que é a mesma coisa nesse sentido figurativo, ou seja, você como líder, você tem que ser um cara muito nossa, quantas vezes você tem que ser assim sangue frio. Aqui, Edi, eu não estou dizendo que a gente tem que ser super-homem ou super-mulher e não mostrar vulnerabilidade, tá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós podemos mostrar a nossa vulnerabilidade, mas a gente tem que saber onde, como e com quem, principalmente nós que somos mulheres. Agora eu estou na dúvida, mas eu acho que era o Aristóteles que dizia que, o errado não é demonstrar as emoções, mas demonstrar, a emoção certa, do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa e na intensidade correta, né. E isso Exatamente. tudo é um aprendizado, e é um aprendizado situacional. É, aquilo que você vai fazer dentro do universo ou do ambiente corporativo, não é o que você vai fazer em casa, né. Quando você vai dar uma bronca no Luiz Felipe, eu sei que são poucas, né, você já vai usar de um jeito diferente o que você faria com a as suas ou seus colaboradores aí que estão abaixo de você, né. Exatamente. Daí volta mais uma vez, lembra os nossos dedos no piano dizendo autoconhecimento, entendimento daquilo que nos limita e também dos nossos pontos fortes, né, porque eu acompanhei Exato. há bastante tempo, você era menor aprendiz numa outra empresa, e você fazia lá o curso de pós-graduação de marketing da FAP quando a gente se conheceu, né, eu já reconhecia esse talento, né, em você, e você falava um espanhol que era um absurdo, o curso era ministrado em inglês, mas a sua língua, que parecia nativa, era o espanhol, né. E eu via muito assim, você falou isso pra mim, Vilma, em 2001, né, você não sabe que eu ia dizer que eu isso pra você, mas isso é uma coisa que me marcou bastante. Sabe o que que você me falou em 2001? Você falou Então, assim: "Edil, a gente tem que se desenvolver não só nos pontos que a gente é ruim, mas a gente tem que pegar os pontos que a gente é bom e ser cada vez melhor naquilo que a gente é bom, porque assim a gente vira uma referência". Quem falou isso pela primeira vez que eu ouvi, Vilma, foi você, há 20 anos atrás, há 24 anos oh atrás. meu Deus, hein, Tá vendo? estamos E ficando devia ter jovens. lido devia ter lido em algum livro e ter recitado aquilo, foi por isso. Ô Vilma, falando Fantástico. falando daquela Vilma lá, que conselhos que você daria pra ela no começo de carreira? Faria assim pra ela: "Vilma, minha flor do pântano, hã, você não tem, nem nunca terá todas as respostas. Aproveite aquilo de bom que o trabalho te dá. Nenhum projeto, nenhum trabalho vale a sua saúde. Tire férias". E para terminar, eu usaria aquilo que aquele grande filósofo brasileiro do tempo de Gugu Liberato, E.T. Bilu dizia: "Busque o conhecimento". Sensacional, sensacional. Vilma, eu com uma dor horrível no coração aqui, eu vou fazer a última pergunta, e essa é aquela que a gente faz para todo mundo que é entrevistado aqui. Uhum, A pergunta é a mais difícil de todas. Vilma, aham. o que é liderar? É bom, eu amo liderar, tá, então, para mim liderar começa com escutar. De escutar, você empodera as pessoas, para que essas pessoas, junto com você, sigam em busca de uma visão em comum. E essa visão em comum é o que vai fazer com que você atinja os resultados. Vilma, amei o nosso papo, adorei. As pessoas que estão aqui, que estão vendo pelo YouTube, devem ter percebido que aqui o cenário mudou, porque, nós começamos a conversar no entardecer aqui, de uma nebulosa tarde de segunda-feira na cidade de São Paulo aqui. Eu achei que ficou bonito aqui, ficou legal aqui. Um É, convívio tão mil tá assim, se você viesse se você visse agora, você falasse: "Nossa, ele está em Londres, sei lá, ou tá na Islândia", porque tudo escureceu aqui no interior. eu tô em São Paulo, né. É, estampou. São Paulo. Vilma querida, foi um prazer indescritível. Muito obrigado por tudo que você ensinou aqui mais uma vez pra gente, viu.
Dá um tchau Obrigada. pra galera aqui. Obrigada, Edil. Olha, maravilhoso participar, né, desse seu podcast. Eu adorei falar sobre isso, continuo pensando nisso, então, assim, a minha admiração por você, pelo trabalho da Atingir é uma coisa, assim, fantástica, e eu me sinto de fato honrada de ter sido convidada para participar desse podcast com você, meu querido. Muito obrigada, viu. Beijo gigante. Beijo maior. Obrigado, obrigado mesmo, viu. Hã. Pessoal, essa aqui foi a Vilma Mendes, esse aqui foi o Pode Atingir. Semana que vem a gente tem outros vídeos bem legais aí. Um abração pra vocês. Muito obrigado.